Olá, terceirão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma aula aí, né? Chegamos no meio da semana, que essa semana aí continue tramitando aí de maneira esplêndida, né? Cheia de muito aprendizado, com muita tranquilidade, muita serenidade, sobriedade e com muita harmonia no nosso dia a dia, tá? Então nós estamos aí dando sequência nas observações dos fenômenos que acontecem dentro da geometria analítica, quando falamos da figura reta, né? E nada melhor que mais uma aula aí falando sobre esses fenômenos, tá? Vamos seguir então para a nossa lousa? Vamos na nossa lousa e vamos observar agora uma outra parte dessa análise. Certo, turma? Estamos aqui na nossa aula e hoje vamos falar um pouco sobre paralelismo, né? O que é o paralelismo? É quando existem retas paralelas sobre o plano cartesiano, tá? Quando tem duas retas e elas são paralelas. Nós já vimos nas nossas aulas a forma geral da equação da reta, forma da equação reduzida da reta, inclinação, né, o coeficiente angular de uma reta. Nós vimos também intersecção entre retas. A intersecção entre retas eram quando as retas tinham um ponto em comum onde elas se encontravam, né? Então elas se intersectavam bem ali. O paralelismo, ele vai tratar exatamente do oposto, tá? Ou seja, de retas que nunca se intersectam, retas que nunca vão se encontrar no plano cartesiano. Agora olha só que curioso. A matemática, ela é nada mais, nada menos do que uma forma de nós observarmos o universo à nossa volta de uma maneira lógica. E a matemática surgiu justamente dessas observações, que é um estudo filosófico, né? Então, muitos filósofos também são matemáticos, porque eles fizeram essas observações. Posso citar René Descartes, posso citar Euclides de Alexandria, posso citar Eratóstenes, Aristóteles, Pitágoras, todos eles eram filósofos e também matemáticos. E quando eu falei essa expressão, quando eu usei a seguinte expressão, as retas paralelas nunca se intersectam, quando eu usei a expressão nunca, gente, no nosso dia a dia nós estamos acostumados a usar o nunca em contexto temporal, né? Por exemplo, nunca mais vou visitar os Estados Unidos. Por quê? Estou dando um exemplo, tá? Porque como que você se referiu em relação ao nunca? Você se referiu ao nunca em relação a temporal, né? Você está dizendo que ao longo da sua vida você não irá mais voltar àquele lugar. Então você está falando de um contexto temporal. Mas olha só o que nós estamos observando aqui. Nós não estamos observando o tempo. Nós estamos observando o espaço. Né? E eu falei que as retas nunca vão se intersectar. Então, vocês podem usar a nomenclatura nunca também para se referir ao espaço. E por que isso? Porque se você observar estudo filosófico, gente, na verdade, o espaço e o tempo, eles são itens que no nosso dia a dia a gente correlaciona ao todo o tempo, tá? Né? No estudo da física mesmo, lá na primeira série do médio, vocês já devem ter visto que o espaço e tempo formam velocidade, né? Então olha só que interessante. O espaço e o tempo, eles não se dobram, eles não se encontram, porém eles são correlacionados para a observação do universo, né? Então nesse momento eu estou usando a expressão nunca para falar de espaço. Então só para a gente filosofar um pouco, falar um pouquinho mais dessa construção matemática, dessa idealização da matemática, que vocês têm que ter como concepção que não se trata apenas de uma aula qualquer do professor, que ele está ensinando você a fazer continha, não. A matemática, gente, ela é bela justamente por isso, porque ela também ela surgiu exclusiva, estritamente do estudo filosófico. Então, a matemática também é filosofia, tá? Entendam isso nesse sentido, né? Ela surge através desse movimento filosófico, dessas observações que a gente faz do universo à nossa volta. E aí, dando continuidade com relação à nossa matemática, então as retas são paralelas e elas nunca vão se encontrar no espaço. Olha que interessante. Elas nunca vão se encontrar no espaço. E assim, gente, como eu sei se uma reta é ou não é paralela? É muito simples. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta para você.
Você entendeu o que é forma geral da reta? Você entendeu o que é equação reduzida da reta? Você entendeu o que é coeficiente angular, ou seja, a inclinação de uma reta? Entendeu? Porque eu preciso que você tenha entendido todos esses conceitos antes de ter essa aula aqui. Se você não entendeu, pausa a aula agora, volta lá para o plural, no nosso acervo, e assiste às aulas anteriores, quando eu falei de inclinação de reta, de equação reduzida da reta e forma geral da reta. Hoje, vocês têm essa facilidade de ter o material gravado, guardado, e poder revisitar esse material quando quiser tirar alguma dúvida. Façam proveito disso. Tá? Agora, se você já entendeu tudo isso, vamos seguir adiante. Temos aqui, então, vamos fazer a leitura. Temos R1, quando eu digo R1 é reta 1, tá? Reta 1 paralela a R2, ou seja, reta 1 paralela a reta 2. Se somente C, essa setinha significa C somente C, tá, gente? Se somente C, tangente do ângulo for igual a M da reta 1, que é igual a M da reta 2, que é igual a M. O que eu estou dizendo aqui? Que os coeficientes angulares, que são o M lá da nossa fórmula, eles têm que ser igual, tem que ter mesmo valor real, para que as retas sejam paralelas. Essa é a condição de existência do paralelismo, tá, gente? Continuando no próximo parágrafo. No caso de R1 e R2 serem verticais, ou seja, formar um ângulo de 90 graus, olha aqui na figura, formar um ângulo de 90 graus em relação ao eixo das abscissas, evidentemente, reta 1 paralela a R2, embora não existam M1 e M2. Olha, gente, se a reta R1 é vertical em relação ao eixo horizontal, ou seja, em relação ao eixo das abscissas, e se a reta 2 também é vertical ao eixo das abscissas, ambas as retas são paralelas. E elas, além de ser paralelas entre si, elas também são paralelas em relação ao eixo das ordenadas. Observa que as três retas estão paralelas, tanto o eixo das ordenadas, quanto a reta 1 e a reta 2, formando um ângulo de 90 graus em relação ao eixo horizontal, que é o eixo das abscissas. Agora, existe tangente de 90 graus, gente? Pega a calculadora aí agora. Tira para mim a tangente de 90 graus. É indeterminada, né? Isso nós já conhecíamos. Se a tangente de 90 graus é indeterminada, obviamente, já que a teoria fundamental para se achar a inclinação de uma reta é a tangente do ângulo, então, para retas verticais, ou seja, para retas paralelas ao eixo da ordenada, que formam um ângulo de 90 graus, se não existir a tangente, se a tangente é indeterminada, o coeficiente angular dessa reta também é indeterminado. Captaram a mensagem do mestre? Então é isso, gente. O que eu estou dizendo para vocês é que, embora não exista, né, não seja determinada, um coeficiente angular para retas paralelas ao eixo das ordenadas, ou seja, para retas verticais, elas são paralelas por si próprias, porque ambas formam uma mesma angulação de 90 graus e ambas não têm a tangente, mas são paralelas. Tá? É isso que eu estou dizendo. Esse é um caso especial, tá? Ou seja, gravem aí o caso especial, anota no resumo do seu caderno. Retas paralelas ao eixo vertical não tem um coeficiente angular. Porém, elas são paralelas entre si. Ponto. Esse é o único caso especial, a única reticência que a gente tem que colocar no nosso conteúdo. Agora vejamos o exemplo. Antes de mais nada, vamos analisar aqui as duas retas. Ó. Para determinar a posição relativa entre as retas R e S das equações R, e aí ele me deu uma equação para R. Ó. Y é igual a 3x menos 2. Y é igual a 3x menos 2, gente. Só para ver se o pensamento de vocês é tão rápido. Que forma que é essa aqui? É a forma geral da reta ou a forma da equação reduzida da reta? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Isso mesmo. Para quem disse que é a forma da equação reduzida da reta, parabéns, você acertou.
E aí eles me deram uma outra reta, uma reta S. Olha como que eles escreveram S. S é igual a 6x menos 2y mais 5 igual a 0. Essa reta S aqui, qual que é a forma dela? Isso, essa é a forma geral de uma reta, olha só. Então a forma geral de uma reta eu estou igualando a reta zero. E a forma da equação reduzida eu estou igualando a reta AY, né? A f de x. Y e f de x é a mesma coisa, né? Tudo bem, gente? Basta comparar suas declividades. Vamos usar a forma reduzida de cada uma delas. Bom, aí neste caso, o que eles fizeram? Nós já temos o R que já está na forma reduzida, ó. E a forma geral, que é de S, eles transformaram em reduzida, olha só. 6x menos 2y mais 5 é igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse 2y e passar para o outro lado. Ficou como? 2y é igual a 6x mais 5. Né? Então, agora sim está na forma reduzida. E aí eu pego os dois que está multiplicando o y e passo fazendo o que, gente? Dividindo. Então, 2 estava multiplicando o y, passou dividindo. O que aconteceu? Y é igual a 3x mais 5 meios. Por que 5 meios? Porque ó, antes era 6x. 2 passou dividindo. 6 dividido por 2, 3x aqui. Ó. A mesma coisa aqui. 2 estava multiplicando x, y, corrigindo. Passou dividindo o 5, ficou 5 meios aqui. Tudo bem? Porque o 2 passou dividindo todo o termo, tá bom? Então agora nós temos aqui definitivamente a forma reduzida da reta. E na forma reduzida da reta, olha só o que aconteceu. Eureka! Quem que é m? M não é o valor, não é o coeficiente angular? E na equação reduzida da reta, a gente não sabe que o coeficiente angular ele é o coeficiente A, e obviamente ele é o coeficiente que acompanha o valor de x, que acompanha a incógnita x. Então, gente, o meu m é 3, não é isso? Porque ele está acompanhando o meu x aqui, ó. Então, se meu m é 3 aqui, e olha só, eureka, lá em cima, na outra equação, o m também é 3, o que aconteceu? M1 é igual a M2, que é igual a 3. Então, o coeficiente angular é o mesmo? Sim, professor, o coeficiente angular é o mesmo. Ótimo, turma, é isso mesmo. O coeficiente angular é o mesmo. E se o coeficiente angular é o mesmo, o que acontece, turma? R e S são paralelas. Portanto, R e S, reta R e reta S são paralelas. Por que elas são paralelas? Só para testar aí o que a gente aprendeu. Por que elas são paralelas? Isso, professor, o senhor acabou de falar. Deixe de ser redundante. É porque o m, que é o coeficiente angular, tem o mesmo valor. E nesse caso, o valor real de m para essas duas equações é 3. Então, elas são retas paralelas. Vamos escrever essas retas no GeoGebra para conferir aí se elas são paralelas mesmo. Então, tudo bem. Vamos lá no GeoGebra e escrever essas retas para verificar o paralelismo entre elas, tá bom? Certo, turminha? Estamos aqui no nosso GeoGebra para fazer análise das nossas equações da reta, né? E assim, faz um tempinho que a gente não mexe nele, né? Já tem algumas aulas que nós não precisamos recorrer a esse recurso, mas hoje é interessante utilizar ele, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos construir o plano desde o começo. Primeira coisa, eu venho aqui em configurações, vou selecionar para exibir a malha principal, tá bom? Aqui são os quadradinhos, né? Quadricular aqui meu plano cartesiano, fica mais fácil de interpretar. E vou exibir os eixos, né? Lembrando que nós temos os eixos das abscissas e das ordenadas, vamos exibir os rótulos deles, né? Coloquei aqui para exibir os rótulos para a gente saber do que se trata, né? Y e X. Lembrando que Y e f de x é a mesma coisa, tá? Estou me referindo ao eixo das ordenadas. Vou escrever aqui as equações, tá? Conforme nós vimos lá no nosso vídeo, para ver se essas retas são paralelas mesmo ou não. Olha, só vir aqui na calculadora e colocar aqui a equação. A primeira equação que nós temos é y é igual a 3x menos 2.
Vamos colocar ela aqui. Y é igual 3x menos... Observa que já começou a desenhar a figura. Pronto, já fizemos a primeira, ó. Tá bem aqui, vou mudar a cor dela. Vou colocar que nem tá a cor do livro, no livro, né? Ela está em laranja. E agora eu vou colocar a outra em azul. A outra, gente, tanto faz você escrever a forma geral da reta aqui, quanto a reduzida, que o sistema entende as duas codificações, tá? Porém, como para achar o valor do coeficiente angular a gente precisou passar ela para a equação reduzida para a gente entender quem era o m, eu vou colocar aqui. Na forma reduzida ela é 3x mais... Ó, só o fato de ser 3x, gente, já indicou um paralelismo, tá vendo? Ó? Independente do que eu escrever daqui em diante, se o coeficiente angular é 3, olha só, ela sempre vai ser paralela. Ó. Vou colocar aqui menos 5, por exemplo, tá vendo? Apareceu aqui. Vou colocar 5 positivo, ó. Apareceu do outro lado, tá vendo? Mas continua paralela, independente, só muda a distância entre as retas em relação ao eixo das abscissas. Tá vendo? Mas e também a orientação, em que quadrante que ela tá, se ela tá lá no segundo quadrante ou no primeiro. Mas a partir do momento que os coeficientes são os mesmos, eles são paralelos. O coeficiente angular é o mesmo, as retas são paralelas. Agora, se o coeficiente angular não for o mesmo, ó, vou pegar meu coeficiente angular e vou apagar aqui o 3, ó. Automaticamente elas começam a se encontrar, tá vendo? Isso são retas que se intersectam, ó. Isso é intersecção entre retas. Posso colocar posso colocar 2, ó. Em algum momento elas vão se encontrar. Posso colocar 4, ó, se encontraram em um outro ponto, mas não deixaram de se encontrar. Posso colocar meio, olha lá. Mas o fato é que quando o coeficiente é diferente, o coeficiente angular é diferente, olha aqui, ó, que eu estou escrevendo. Quando o coeficiente angular é diferente, as minhas retas elas sempre vão se intersectar em algum lugar do plano. Eu não sei em que altura vai haver essa intersecção, mas o fato é que é inevitável, que vai acontecer essa intersecção. Capite? Agora, ó, a partir do momento que a minha reta a partir do momento que a minha reta tem o mesmo coeficiente angular, que nem no caso é 3x, né? O coeficiente aqui é 3, né? O m da minha equação reduzida é o 3. Aí ela vai passar a ser paralela, olha só. Vou colocar y igual a 3x. Pronto. Minha reta já é paralela. Mas aqui no caso da reta do exemplo é y igual a 3x mais 5 meios, né? Então eu vou colocar os 5 meios aqui pra gente falar da reta que está no exercício mesmo. Independente de saber que... aqui, mais 5 meios, pronto. Essa é a reta. Independente de saber que... nós temos plena consciência disso, que essas retas são paralelas só pelo fato de que tem a mesma angulação, e que essa angulação é dada por m, e o valor de m, tanto para a reta R quanto para a reta S, é o mesmo, né? É 3. E lembrando que o n é o coeficiente linear, né? Que é onde ela intersecta o eixo y. Observa só. No caso aqui da minha reta, ó, 5 meios é 2,5, não é? Ó, aqui, intersecta em 2,5 mesmo, tá vendo? Exatamente no ponto onde foi determinado. Agora, lá então, olha só a reta R, que é essa reta aqui. Vou colocar ela de verde, tá? Para vocês entenderem. Eita, tá difícil selecionar ela, né? Vamos tentar mudar a cor aqui. Opa, eu selecionei a reta errada, gente. Vai entender. Enfim. Laranja, ó. Essa aqui é laranja. Agora vamos na outra. Ai, minha filha, tô tentando selecionar você. Aleluia, parece que eu consegui. Não consegui nada. Bom, gente, vamos deixar ela cinza mesmo, né? Porque tá difícil. Selecionar de novo. Vamos. Aqui, ó. Selecionar por aqui. Vamos ver se dá. Ah, dá, garoto. Vamos lá. Deu certo. Pronto. Fui lá pela calculadorazinha, foi mais rápido. Pronto, ó. Reta verde.
reta laranja. Reta verde é a equação 3x mais 5 meios. Reta laranja é a equação y igual a 3x menos 2. Né? Ambas têm o 3x, né? Ou seja, o coeficiente angular, que é o m lá que acompanha o x, é o mesmo, é 3. E elas têm coeficientes lineares diferentes. Observa essa questão do coeficiente linear, gente, que é importante, que aí para quem vamos aproveitar para usar como uma aulinha de recuperação de achar a equação reduzida da reta. Olha só. Quando meu coeficiente angular da reta y é igual a 3x mais 5 meios, o coeficiente linear, que é o n, coeficiente linear é o 5 meios, não é isso? 5 meios não é a mesma coisa que 5 dividido por 2? Quanto que é 5 dividido por 2? Ah, professor, 5 dividido por 2 é 2,5. Olha aqui onde ela passa lá no eixo y, a reta verde, ó. Passa exatamente no ponto 2,5. Viram isso aqui? Visualizaram? Agora olha a reta laranja. Diminuindo. Pronto, aqui. A reta laranja, quem que é meu coeficiente? Menos 2, não é isso? Ó. Tá aqui, ó. Y é igual a 3x menos 2. Então, o coeficiente linear é menos 2. É o ponto onde ela vai intersectar. Então, ela tem que intersectar o eixo y em menos 2. Vamos ver se isso dá certo. Vamos descer aqui, ó. Olha lá, ó. Ela realmente intersectou em menos 2. Então, isso é importantíssimo, gente, para a gente conseguir dar conta de fazer essas observações, ó. A reta laranja intersecta realmente em menos 2. E a reta verde realmente intersecta em 2,5. Tá? Então, isso é para a gente entender que quando eu faço a escrituração, quando eu escrevo o código, a equação, ela está se referindo a uma figura. E os dados da figura, que são as coordenadas dessa figura, tem que bater com o que eu estou escrevendo na minha equação. Tudo bem? No caso, na minha equação, na minha função. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Agora, o que eu vou fazer? Vamos treinar, né, gente? Nada melhor do que a prática. A prática leva à perfeição. Então, eu vou passar para vocês uma série de atividades para que vocês definam se as retas são ou não são paralelas. Mamão com açúcar. Tenho certeza que todos vão ir muito bem. Bora para nossas atividades lá no plural? Então vamos lá, o professor vai passar a atividade. Espero que vocês gostem e tenham um excelente dia. Para quem já está assistindo a aula à noite, espero que o dia tenha sido maravilhoso, tá? E a noite seja ainda melhor. Então vamos aí para as atividades no plural, turminha.